De Eike Batista à Guiné Equatorial. Todos sabemos que o BNDES serviu para tudo nos governos do PT, menos para financiar pequeno e médio empresário. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Mas antes, dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e se você puder ajudar o MBL a continuar existindo e fazendo esse conteúdo, entre em www.mbl.org.br/contribua. Nos mais de 13 anos de governos do PT, um dos pontos que assolou e assombrou todo brasileiro, deixando uma pulguinha atrás da orelha de toda a população, foi justamente para onde ia, como era investido, de onde vinha e como era dado todo o dinheiro do BNDES. Que fim levou? Para onde foi esse dinheiro? Qual foi o recurso, o retorno para o Brasil? Qual foi a necessidade estratégica de investir em diversos países? Esse foi um ponto questionado dia após dia e sempre fechado, uma grande caixa preta sobre o BNDES. E justamente essa caixa preta do BNDES, Jair Messias Bolsonaro, presidente eleito, se comprometeu a abrir na primeira semana de governo como presidente da República. Na primeira semana de janeiro de 2019, finalmente, nós brasileiros saberemos o que o PT fez com os bilhões de reais destinados para os mais diversos países do mundo, para os mais diversas pessoas do Brasil, com esses recursos. A gente bem sabe que Eike Batista se tornou o fenômeno de crescimento, se tornou o ícone do governo do PT, como o crescimento do brasileiro bem-sucedido, na Forbes, como um dos mais ricos do mundo, vendia papel. Apenas e tão somente papel vindo a quebrar, mas conseguiu quebrar não apenas o próprio caixa. Eike Batista quebrou consigo uma bela quantia, uma pequena fortuna captada via BNDES. Eike, que tinha muita influência nos governos do PT, tinha muito contato com Dilma Rousseff, com o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, teve vantagens que os brasileiros jamais sonhariam. Bilhões de reais do BNDES investido em suas empresas que nunca conseguiram pegar uma gota de petróleo. Eike Batista lançou papel no mercado, lançou SA, foi objeto de propaganda do Lula. Todo esse dinheiro vindo do BNDES. E para onde foi esse dinheiro? Eike sumiu, foi preso, foi solto, está preso, enfim, até a peruca do sujeito caiu e ninguém sabe aonde está o dinheiro. A mesma coisa a gente observa com a JBS. O pequeno açougue lá do Fundão se tornou o maior frigorífico exportador de carne do Brasil. Rumores sobre seus quadros societários, sobre a forma como conseguiu captar dinheiro, isso são apenas rumores. Até agora, nós nunca tivemos informação de como esses valores foram captados. Angola, Venezuela, o Porto de Mariel em Cuba, Uruguai, enfim, aonde havia um governo socialista, aonde havia uma ditadura na África, uma ditadura sanguinária que ceifava a liberdade das pessoas, lá estava o governo do PT, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a Dilma Rousseff, jogando seu dinheiro. O BNDES, que muitas vezes foi cacifado com o dinheiro do FGTS do trabalhador. Aquele dinheiro, sabe quanto rende? Quanto rende a TR? Que você tem tirado do seu salário todo mês para fazer um grande caixa, um fundo de garantia que vai te garantir quando você for demitido. E junto disso o governo pegava esse dinheiro, enchia os cofres do BNDES e desovava mundo afora sem que nós pudéssemos saber como. Um dinheiro público, se é que público é dinheiro, mas que era desovado mundo afora. Curiosamente, de forma estratégica, em países que eram aliados ideologicamente ao PT. O maior exemplo disso é o Porto de Mariel em Cuba. Ora, existem tantos negócios assim de Brasil com Cuba para justificar o Brasil investir milhões e milhões de reais para construir um porto numa ditadura, cuja única grande exportação são os charutos. E os médicos cubanos que vêm aqui para o Brasil trabalhar como quase escravos, enquanto o Brasil paga uma pequena fortuna, salários altos, para financiar a ditadura. Mas não para por aí. O governo do PT, de Dilma e de Lula, emprestou bilhões e milhões de dólares em dinheiro do seu BNDES para ditaduras africanas. E você acha que eles pagaram? Você acha que recebeu? O Brasil recebeu de volta? Houve algum contra-investimento? Não, não. 900 milhões de dólares foram anistiados justamente em ditaduras africanas, dentre elas a Guiné Equatorial, sem nenhuma contraprestação para o Brasil. O que a gente vê ao passar dos anos é que mês após mês,
Dia após dia em que o PT esteve na presidência da República, ele esteve tirando seu dinheiro do país. E aí vem o questionamento, qual foi o retorno? Será que o retorno foi para contas estrangeiras do PT, que tanto se fala? Será que houve um retorno exterior ao PT? Será que esse dinheiro voltou de forma líquida, como nós vimos aqui na eleição, um ditador africano preso com alguns milhões em dinheiro e relógios? Enfim, isso nós não sabemos, apenas suspeitamos. Mas com a medida de Jair Bolsonaro, que parabenizo, Jair Bolsonaro que tem acertado dia após dia, antes mesmo de assumir a presidência da República, agora declarou, vai abrir a caixa preta do BNDES. E dentro dessa caixa preta nós teremos respostas. Respostas quanto à AIC, respostas quanto à JBS, quanto às ditaduras, quanto a investimentos nesses portos, quanto foi pago, como foi pago. Fato é que nós brasileiros não suportamos mais ser roubados para suportar uma máquina de políticos corruptos. E não só, nos governos do PT, tivemos que, via BNDES, suportar os nossos corruptos e os corruptos dos países afora do mundo. Não basta a nossa corrupção, bancamos corruptos na Venezuela, corruptos em Cuba, corruptos em Angola. Não dá para bancar essa máquina toda. E nós temos que saber para onde foi o dinheiro. Saber porque temos que penalizar os responsáveis. Obviamente suspeitamos, o responsável é aquele que tinha caneta presidencial, Dilma ou Lula. Mas junto com ele vem uma máquina de outros tantos corruptos. E esses tantos corruptos, que eu acredito que inclusive muitos deles estejam presos, vão ser penalizados. A gente sabe inclusive que as obras feitas nessas ditaduras foram feitas por quem? Por empreiteiras daqueles países? Odebrecht, OAS, empresas cujos donos inclusive estão presos na Lava Jato, empresas que pagavam Caixa 2 para o PT. O dinheiro do BNDES financiava essas obras em ditaduras. E curiosamente, as empresas contratadas por essas ditaduras eram empresas brasileiras, empresas que foram mencionadas na Lava Jato. Sinceramente, se os escândalos resgatados e revelados pela Lava Jato já chocaram o mundo como o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, superando a marca de 40 bilhões de reais, eu tenho absoluta certeza que quando Jair Bolsonaro abrir a caixa preta do BNDES, nós vamos ver o maior escândalo de corrupção da história humana que vai se perpetuar por todos os tempos. Não há como imaginar um escândalo de corrupção maior que aquele. É um esquema de lavagem de dinheiro, de retorno de dinheiro pago do BNDES, de dinheiro seu desviado do trabalhador, que foi para a ditadura, que volta para o Odebrecht, que alimenta a campanha de político corrupto. Enfim, isso é o que vai ser escancarado quando Jair Bolsonaro abrir a caixa do BNDES. Aguardamos ansiosamente pela primeira semana de janeiro de 2019.